Sabe, quando a gente vai para a Bíblia, quantas pessoas a gente não vê que caem dentro desse mesmo tema, dessa mesma angústia que a gente está falando aqui? Quantas pessoas a gente não vê que passam pela mesma situação? Quer ver? Você lembra da história dos discípulos de Jesus? Os 12 discípulos de Jesus? Eles esperavam que Jesus viesse para ser um revolucionário de uma maneira diferente da que Cristo veio. Eles queriam, né, que Jesus viesse para matar os romanos, para acabar com a opressão romana, e na verdade Jesus veio para fazer outra coisa, e nenhum deles sabia muito bem isso, eles foram descobrindo aos poucos na caminhada com Cristo. E alguns ainda demoraram muito tempo depois para descobrir qual era o real propósito deles aqui na Terra. Abraão, lembram de Abraão? Deus falou: olha, sai da tua terra, da tua parentela, deixa isso para trás e vai no caminho que eu vou te deixar. Abraão não sabia o caminho, mas ele sabia quem guiava ele no caminho. E por último, o exemplo que eu quero colocar é José do Egito. Ah, José, muitas vezes considerado um filho mimado, porque o pai tratava ele diferente dos outros. Deus falou: José, você vai ter que passar por um caminho árduo, mas eu vou te ensinar durante esse caminho o que eu quero que você se torne, qual é o seu propósito aqui na terra. E José foi vendido como escravo, parou na casa de Potifar, teve toda aquela situação com a esposa de Potifar, fazendo aquela mentira sobre José, acabou preso de novo. Enfim, a gente conhece a história dele. José só foi descobrir o seu propósito no caminho, mas eu quero abrir um parênteses aqui que é muito interessante. Quando nós focamos na vida de José, a gente percebe que ele teve todos os motivos para largar a igreja, para largar a fé, para esquecer de tudo. Os seus irmãos eram crentes como ele. E os seus irmãos que eram crentes traíram ele. Ele foi parar num lugar que a Bíblia diz bem claramente que não tinha nenhum outro adorador, não tinha ninguém da mesma fé que José. E mesmo assim ele continua fiel. Ele foi traído nesse lugar, foi parar depois numa posição de extrema importância e mesmo assim ele não abandonou a Deus. E por isso Deus o recompensou. Quantas vezes a gente tem abandonado a fé, abandonado a igreja, abandonado a Deus por conta de picuinhas, de coisas tão pequenas relacionados a um ao outro na caminhada cristã? Quantas vezes eu não paro para olhar para o meu colega do lado ou para o outro lado na minha caminhada cristã, no meu caminho estreito e acabo escorregando nas pedras que eu mesmo estava falando dos outros? Eu preciso manter o foco em Cristo, porque se eu parar de olhar para Cristo, parar de olhar para o final do caminho onde Cristo está, eu vou esquecer o propósito da caminhada e vou acabar olhando para as pedras no caminho. Então que a gente mantenha os olhos fixos em Cristo e que a gente entenda que o propósito ele não vem antes da caminhada.